Êxodo capítulo 20, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, teu povo se encontra aqui reunido nesta noite em teu nome para cultuar ao Senhor. Nós já cantamos, nós já intercedemos, nós já o adoramos, nós já confessamos os nossos pecados e agora, Deus, nós queremos clamar a Ti, que o Senhor ilumine a nossa mente, de maneira que a gente consiga ouvir a mensagem e não ouvir a voz do pregador, mas ouvir a vontade do Senhor revelada nas Escrituras para nós, para que nós, ao meditarmos, ao refletirmos no quinto mandamento, sejamos exortados pela Tua palavra, mas saímos daqui mais sábios e mais fortes na fé do que entramos. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar o sermão hoje te fazendo uma pergunta, e essa pergunta é muito séria, e as crianças também precisam meditar nisso. Você tem honrado o seu pai e sua mãe? Você tem honrado o seu pai e a sua mãe? Talvez a sua resposta seja assim: eu acho que sim, ou algo entre eu acho que sim e nem tanto. Mas talvez você precise chegar ao entendimento do que é a definição de honra. Talvez o que você imagine que tem feito e seja honra, não seja honra. O quinto mandamento não é apenas sobre um comportamento externo, mas é sobre reconhecer a autoridade que o próprio Deus estabeleceu, começando na família, estendendo-se à igreja e também na sociedade como um todo. A primeira autoridade que um ser humano reconhece na vida dele é a autoridade familiar, é a autoridade dos pais. Honrar pai e mãe não é um conselho, é uma ordem. E de acordo com o versículo 12 de Êxodo 20, essa ordem vem acompanhada de uma promessa. E não é à toa, meus irmãos, que esse mandamento ele tá aí na transição entre os 4 primeiros e os 6 seguintes. Ele é o quinto mandamento. Então, esse mandamento ele trata, enquanto os 4 primeiros tratam do nosso relacionamento diretamente com Deus, os 6 mandamentos seguintes vão ser uma extensão dessa nossa relação com Deus. Nós não podemos simplesmente falar assim, não, os 4 primeiros é a nossa relação com Deus, e os 6 últimos é a relação com o próximo. Não, para que a gente consiga obedecer os 6 mandamentos finais, nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus, senão é impossível. Não dá para fazer essa divisão. Mas a honra à autoridade dos pais, ela é a base da ordem social, da ordem espiritual e também da ordem moral. Mas se honrar pai e mãe não é apenas uma questão de educação, de cultura ou até mesmo de tradição, se é de fato um reflexo da ordem que Deus estabeleceu para o lar, para a sociedade, para o seu reino, então nós precisamos entender exatamente o que significa honrar. O que significa honrar? Afinal, se é pela honra que o lar reflete a glória do Senhor, o que Deus espera quando Ele diz, honra teu pai e tua mãe? Será que é apenas obedecer? Cegamente? Será que é apenas ser gentil com os pais? Ou será que é algo muito mais profundo, muito mais sério e muito mais sagrado? E é exatamente sobre isso que esse sermão vai tratar nessa noite. Eu espero que você ouça com atenção. Nós seremos conduzidos hoje mediante a exposição da palavra de Deus sobre o seguinte tema: quando a honra começa em casa, a glória reflete no Senhor. Quando a honra começa em casa, a glória reflete no Senhor. E para isso, o primeiro passo dessa nossa reflexão precisa ser compreender a ordem que Deus estabeleceu e qual é o real significado bíblico da palavra honra. Então nós vamos ao nosso primeiro ponto. O sermão de hoje tem 2 pontos. Nós vamos trabalhar 2 pontos apenas. Então, em primeiro lugar, eu quero que você perceba
a ordem. Nós vamos ver a ordem e a promessa. Em primeiro lugar, a ordem. E crianças, não pensem que eu esqueci de vocês. Eu quero que vocês escrevam, aqueles que já conseguem escrever, escrevam quais são as palavras que você acha que exemplificam a honra aos pais. O que é cumprir o 5º mandamento? O que é obedecer aos pais? Então eu quero que você escreva aí: obediência, não fazer bagunça, né? Cumprir os horários. Então escreva tudo aquilo que você acha, que você percebe que é honrar os pais. Então, e também eu quero que você faça um desenho exemplificando essa honra. O que você entendeu como honra? Os pais aí que estão perto, ajudem os seus filhos nesse propósito, tá bom? O verbo aqui usado para honrar, no hebraico, significa literalmente tornar pesado. Honrar, segundo o hebraico, é tornar pesado, é atribuir peso, é atribuir valor, atribuir importância. Sabe quando nós usamos argumento de autoridade? Sabe quando você está explicando alguma coisa para alguém do seu trabalho? Por exemplo, você é da área da medicina, e aí você está explicando uma coisa para alguém, a pessoa fica assim: ah, será? Aí você fala: não, mas quem falou isso foi o médico fulano de tal. Aí a pessoa: ah, então, se foi o médico que falou, né? Ou sabe quando você está tentando explicar algum conceito teológico para alguém, a pessoa duvida de você, e você fala assim: não, mas quem falou isso para mim domingo foi o pastor. A pessoa: ah, então... Isso é argumento de autoridade, é um argumento de autoridade. E quando nós reconhecemos que uma fala, um ensino, tem mais importância devido a quem proferiu aquelas palavras, isso é atribuir peso. Isso está associado ao princípio da honra que Deus estabelece aqui para nós no 5º mandamento. Na mentalidade bíblica, aquilo que é leve é desprezível, e aquilo que é pesado tem valor, tem glória e tem dignidade. Isso significa que honrar nas Escrituras não é apenas obedecer, é reconhecer que Deus atribuiu um peso sagrado de autoridade, de dignidade e de importância à autoridade que Ele deu aos pais. Por outro lado, desonrar é tratar como algo leve, como algo irrelevante, sem importância. Desonrar pai e mãe, na perspectiva bíblica, é blasfemar contra a ordem que Deus estabeleceu para o lar, para a sociedade e, por consequência, para a sua própria glória. Deus estabeleceu essa honra para refletir na sua própria glória. Quando Deus diz: honra teu pai e tua mãe, Ele está estabelecendo mais do que um mandamento familiar. Ele está afirmando um princípio de ordem social e de reverência espiritual. A primeira autoridade que um ser humano reconhece na vida é a autoridade dos pais, como nós já falamos. É no lar que nós aprendemos, desde criança, a entender que existe um governo, existe limites, existe disciplina e existe ordem. Isso as crianças devem aprender em casa, não é na escola. A escola pode auxiliar nesse aprendizado, mas onde a criança aprende esses princípios é em casa. E quem não aprende a honrar no lar, dificilmente aprenderá a honrar a Deus, a honrar a líderes, a honrar aos políticos que, querendo ou não, são autoridade sobre nós, a honrar a igreja ou a honrar qualquer outro tipo de autoridade. O 5º mandamento, embora expresso nas palavras honra teu pai e tua mãe, ele não se limita apenas para os pais biológicos, mas ele abrange de uma forma muito mais ampla. Ele abrange todo o princípio de honra, de reverência e de submissão às autoridades legítimas que Deus estabeleceu sobre nós. Eu sei que talvez o presidente da nossa nação não é o que você escolheu, não é o que você votou lá na urna e apertou confirma, mas ele foi estabelecido como autoridade sobre nós. E não há o que fazer. O que você pode fazer é, eventualmente numa próxima eleição, mostrar a sua insatisfação e votar em outro candidato. Seja os vereadores que foram eleitos agora, o prefeito, são autoridades sobre nós. Nós vivemos na cidade, essas pessoas são autoridades políticas sobre nós. E nós vimos isso quando estudamos o Catecismo Maior, lá na pergunta 124 aqui na Escola Bíblica.
E essa pergunta 124, ela deixa isso absolutamente claro, ao afirmar que as expressões pai e mãe no quinto mandamento são representativas de toda pessoa que em seus diversos lugares ou posições exercem autoridade sobre nós. Isso inclui autoridades na esfera familiar, na esfera eclesiástica e até mesmo profissional. É por isso, irmãos, que homens e mulheres que não respeitam a autoridade, quando chegam na igreja, também não vão respeitar as autoridades constituídas da igreja. É por isso que crianças que não aprendem a autoridade no lar, desrespeitam o professor no colégio, porque não estão recebendo ensino sobre a autoridade. Portanto, honrar pai e mãe é, na verdade, um princípio basilar que estrutura respeito e ordem à autoridade e à governança que Deus atribuiu no mundo. A rebeldia contra a autoridade começa com a quebra desse mandamento no lar e se espalha para todas as esferas da sociedade, seja na sociedade civil, seja na sociedade eclesiástica ou até mesmo espiritual. Desonrar pai e mãe é o primeiro ensaio da rebelião contra Deus e contra qualquer autoridade que ele atribuiu. Pode olhar, um menino ou menina, uma criança, melhor dizendo, que tem a coragem de levantar numa sala de aula e jogar alguma coisa no professor ou zombar do professor, aquilo ali é um reflexo do que ele tem em casa. Porque dificilmente você vai ver uma família estabelecida, temente a Deus. Existem as exceções, mas um filho sendo desobediente à autoridade. Dificilmente. É por isso que a gente vê, às vezes a gente vai conversar com professores, principalmente de idade infantil, e nós temos percebido isso. Nós temos irmãos aqui que trabalham em colégio, irmãos que trabalham em inspeção de colégio, e as notícias são como os jovens e as crianças estão irreverentes com relação à autoridade, não respeitam mais a autoridade. É por isso que nós vemos, às vezes, uma incursão da polícia militar em algum bairro, e as pessoas indo para cima da polícia, atacando pau e pedra. Não prende, solta ele. A polícia é uma autoridade do Estado, constituída do Estado, e a gente vê a falta de respeito à honra à autoridade. E esse conceito, irmãos, está profundamente presente em toda a teologia bíblica. O próprio Deus, ele é chamado de glorioso, e é curioso, porque a palavra honrar e glorioso vem da mesma raiz hebraica. Se a gente for lá e olhar num aplicativo hebraico, é a mesma palavra. A ideia de glorioso é a mesma coisa, de aquele que tem peso, aquele que tem majestade e valor infinito, conforme a gente pode ver lá no Salmo 24:10. Honrar aos pais, portanto, não é uma escolha cultural ou uma questão de educação, mas sim um reflexo visível da honra que nós devemos a Deus. Então perceba, a partir do momento que a nossa sociedade ela começa cada vez mais a se distanciar dos princípios bíblicos, nós vamos percebendo um afastamento dessa honra. É por isso que está cada vez mais comum essas coisas. É por isso que é natural, se você conhecer qualquer profissional aqui da área da saúde, ele vai ter uma história para contar de alguém que meteu o pé na porta e eu quero que meu filho seja atendido agora. Isso é a falta de honra. É um princípio que Deus estabeleceu no quinto mandamento, que deveria refletir em todas as demais autoridades que foram constituídas sobre nós. Mas perceba algo interessante, lá em Levítico 19, no versículo 3, Moisés relata um conceito que conecta diretamente a honra aos pais com a reverência ao próprio Deus. Lá em Levítico 19:3 diz assim: cada um respeitará sua mãe e seu pai, e guardará meus sábados, eu sou o Senhor. Percebam como que Deus coloca honra aos pais e a mãe, honra aos pais, e honra e o respeito às ordenanças dele. E ele diz: eu sou o Senhor. Não por acaso, Jesus, o Deus encarnado, sendo perfeito, ele foi submisso aos seus pais, José e Maria.
O Criador do universo, ele obedeceu aos seus pais terrenos, mostrando que o reino de Deus opera a partir da honra que começa no lar. Davi, o rei Davi, antes mesmo de ser rei, ele obedeceu e se submeteu à autoridade do seu pai Jessé. E mesmo depois de já ter sido ungido como o sucessor, do trono de Israel, ele continuou obedecendo o seu pai. E com base nesse princípio, nós precisamos refletir. Honrar pai e mãe não é opcional, é mandamento. Mas isso não significa uma obediência cega, e sim uma submissão aos bons ensinos que refletem a vontade de Deus. Obedecer aos pais não significa, de forma alguma, uma subserviência cega, mas sim acolher, praticar e se submeter aos bons ensinos e às correções, aos limites e aos princípios que estão alinhados com a palavra de Deus. A autoridade dos pais, ela é legítima, mas ela nunca é maior que a autoridade do Senhor. Se você é filho pequeno, honrar significa obedecer, respeitar e se submeter à forma pronta, sem resistência, sem debate, sem irreverência, desde que aquilo que os seus pais te orientem não seja contrário à vontade de Deus. Se você é jovem, a cultura pode até te dizer que independência precoce é liberdade, mas a Bíblia é clara em seu princípio. Enquanto você vive debaixo do teto dos seus pais, você precisa obedecer às regras dos seus pais. Não há outro caminho. Existe um chamado inegociável na palavra de Deus para a honra, para a obediência, para a reverência, mas sempre dentro daquilo que é justo, daquilo que é correto e que não é contrário ao princípio que Deus estabeleceu em sua palavra. Mas se você é adulto, não pense que você fica de fora disso. A honra nunca cessa. Ela apenas muda de forma. Eu sei que a maioria aqui são adultos e você já não mora mais com os seus pais, pelo menos alguns. Agora talvez mudou a situação, agora são seus pais que talvez moram com você. Mas agora, essa honra, ela é expressa em um cuidado, em um suporte, em uma assistência, em oferecer a dignidade, a presença, a gratidão e o zelo, especialmente na velhice dos pais. Meus irmãos, eu ouso em dizer que um adulto que cumpre cabalmente o 5º mandamento, mesmo com falhas, mas ele não permite que os seus pais passem o fim da vida num asilo. Eu sei que há muitos filhos que viram assim, não, eu não vou ter coragem, eu vou limpar meu pai. Ué, mas não foi isso que os nossos pais fizeram conosco? Desculpa aqui a clareza do argumento, mas nossos pais não limparam o nosso bumbum sujo. E agora você vai virar e vai falar que você tem nojinho de fazer isso com seu pai no momento que ele mais precisa? Você vai simplesmente, porque você tem recursos, abandonar o seu pai no asilo? Você já foi num asilo? A não ser que você vá naqueles asilos de pessoas riquíssimas, onde tem piscina, onde tem recreação o dia todo, mas o que a pessoa na velhice mais quer é uma companhia, é se sentir amado pela sua família, e isso tem custo, e isso demanda o nosso tempo. Isso talvez vai demandar você não poder viajar, porque você precisa cuidar do seu pai. Isso talvez vai demandar você mudar a arquitetura da sua casa, para que você consiga abrigar o seu pai e a sua mãe que não consegue mais andar tão bem. Isso é honrar os pais. Então perceba como nós somos crianças, o tipo de honra é de um jeito, nós somos jovens, nós somos influenciados e precisamos honrar de um jeito, mas a honra sempre está presente. E se você é pai ou mãe e que está aqui nessa noite, é essencial compreender que Deus não concedeu autoridade para tirania, para um abuso, para uma opressão, para manipulação. A autoridade dos pais não é uma licença para controlar, mas uma missão para formar. Deus te deu autoridade, pai e mãe, para você formar o caráter cristão no seu filho, não é para oprimi-lo. E essa autoridade,
ela deve refletir o caráter do nosso Pai Celestial. É uma autoridade amorosa, é uma autoridade justa, formadora, paciente e cheia de misericórdia. Eu sei que todas essas coisas às vezes faltam em nós, pais. Nós somos tomados pela ira, pela impaciência, pela falta de misericórdia. Por vezes muitos pais punem os filhos com castigos físicos, tomado de ira. E há então feridas que são abertas espiritualmente e fisicamente. Então percebam, irmãos, quando a honra começa no lar, ela reflete a ordem, a beleza e a glória do Deus que nos chamou para vivermos debaixo da sua vontade. Honrar pai e mãe nunca foi uma questão de merecimento. Deus não está falando aqui para nós assim, olha, se seu pai merecer, você o honre. Se sua mãe merecer, você a honre. Deus não está falando isso para nós. Porque honrar pai e mãe, cumprir o 5º mandamento, sempre foi uma questão de obediência a Deus. Se você não tem honrado o seu pai e a sua mãe, significa que você não está só dando mau testemunho, não está mostrando que você é um filho ruim. Isso está mostrando que você, em primeira instância, é desobediente a Deus. Imagine uma balança antiga, sabe? Alguns vão lembrar aí, as crianças não vão lembrar. Hoje as crianças vão no mercado lá e só tem uma balança, né? Você vai lá no Savenhago, né, Liz? Só tem aquela balança, assim, né, Bruna? Só aquela balança que você coloca lá e sai o papelzinho e cola. Mas antigamente tinha uma balança que colocava um pezinho de um lado, o item do outro, e na hora que ela equilibrava é que sabia qual era o peso. Essa balança que eu quero que vocês lembrem. Imagine então essa balança antiga, daqueles 2 pratos, um de cada lado. De um lado estão seus pais, com as suas qualidades e também com as suas falhas e limitações. Do outro lado, Deus coloca algo que pesa mais do que qualquer critério humano, o peso da honra. A pergunta não é, eles merecem? A pergunta correta é, o que Deus determinou? Honrar não é colocar os pais na balança dos nossos critérios pessoais e falar, não, meu pai merece a minha honra, não, meu pai não merece a minha honra. Honrar é reconhecer o peso de Deus que Ele soberanamente atribuiu aos pais sobre a nossa vida. E essa é a essência da honra. Não é condicional à perfeição dos pais, é fundamentada na ordem e na vontade que Deus instituiu à família. Por isso, quem torna leve aquilo que Deus chamou de pesado, quem trata como irrelevante o que Deus estabeleceu como sagrado, está rompendo não apenas com os pais, mas está rompendo com a ordem que o próprio Deus deu na sua palavra para nós. Por isso nós podemos afirmar com segurança, honrar pai e mãe é reconhecer que Deus colocou peso, glória e dignidade sobre a autoridade que começa no lar. Meus irmãos, a desonra que começa em casa é a raiz da rebelião que se espalha pela nossa sociedade. Quando tornamos leve aquilo que Deus chamou de pesado, nós profanamos a ordem que reflete a glória dele. O lar é, portanto, o primeiro púlpito da honra. Porque quando a honra começa em casa, ela reflete no Senhor. E talvez há algumas pessoas aqui que não têm mais os seus pais. Eu estou desobrigado então, pastor, de cumprir o 5º mandamento. Absolutamente não. Porque a ideia mais profunda do 5º mandamento é dar um princípio que começa no lar, mas que perpassa por toda a sociedade. Logo, você que talvez não tem mais o seu pai e a sua mãe presente contigo aqui nessa terra, você precisa, como que você então vai colocar em prática o 5º mandamento? Sendo submisso às autoridades, desde que elas não contrariem os princípios bíblicos. O lar então é, portanto, o primeiro lugar onde essa honra é desenvolvida no nosso caráter. E se nós entendemos que honrar pai e mãe é mais do que um gesto social, é reconhecer o peso, o valor, a dignidade de Deus que Ele atribuiu à autoridade que começa no lar, então nós precisamos entender que Deus não nos chama a esse princípio sem uma promessa. Deus nos dá uma ordem, honra teu pai e tua mãe, essa é a ordem, não há neutralidade para isso. O 5º mandamento ele não carrega apenas uma ordem, existe a ordem,
mas ele também traz consigo uma promessa que não está desconectada da obediência, nem do caráter de Deus. Porque no reino de Deus, obedecer nunca é em vão. Há sempre bênçãos reservadas para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus, segundo a vontade que Deus revelou na sua palavra. E é sobre isso que nós vamos refletir agora no segundo ponto. Nós vimos até agora sobre a ordem, e agora nós vamos ver em segundo lugar sobre a promessa, olhando para uma vida que reflete o Senhor. O quinto mandamento, como eu já disse, não é somente uma ordem. Ele carrega consigo uma promessa. E onde é que está a promessa? Olha para a sua Bíblia mais uma vez. Para que, a segunda parte do versículo 12, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro nós precisamos entender qual é o contexto basilar desse mandamento, para depois a gente fazer uma aplicação para os nossos dias. Então, no contexto de Israel, essa promessa estava diretamente ligada à permanência, à estabilidade e à prosperidade do povo de Deus na terra prometida. Lembra? Eles estão ao pé do monte, e aí eles estão recebendo, eles estão indo para a terra que Deus havia prometido lá para Abraão, para Isaac, para Jacó, e agora eles vão adentrar a terra prometida. É para isso esse mandamento deveria ser entendido por esses primeiros ouvintes nesse sentido. Mas a longevidade aqui, ela não se referia apenas à extensão da vida individual, mas também à permanência como povo, como nação, debaixo da bênção de Deus. Se a gente olhar para Deuteronômio, nós vamos ver onde o próprio Deus fala as coisas que o povo receberia como bênção se fossem obedientes, e as maldições que o povo receberia se fossem desobedientes, e Deus é claro. E lá em Deuteronômio também ele diz: olha, eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham a vida. E é isso que Deus está falando para nós hoje. Olha, eu estou te dando o quinto mandamento, você precisa honrar o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o teu Deus te dá. E você fala assim: mas pastor, eu não estou lá com o povo de Israel, lá há 7.000 anos atrás, para entrar na terra prometida. Mas veja, quando a honra se quebrava desde aquela época no lar, a sociedade inteira entrava em colapso. A desonra aos pais, ela não era vista como um pecado leve, mas como o primeiro ensaio de rebelião que se espalharia por todas as esferas da vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 2 e 3, ele toma essa promessa do quinto mandamento e ele a amplia, mostrando que ela não se limitava apenas à terra prometida. Porque senão, se houvesse um limite à promessa, é como se fosse uma promessa que não faz sentido para nós, porque nós não vamos entrar, a não ser que todo mundo vá mudar lá para Israel. Eu não acho que é um bom lugar para se morar, pelo menos por enquanto, naquela área ali, né? Existem problemas constantes ali, mas talvez você queira ir para lá. Mas então, o apóstolo Paulo, ele toma o quinto mandamento, e ele mostra que esse mandamento, essa promessa, ela não se limita apenas à terra de Canaã, mas se aplicava como um princípio universal da ordem criada por Deus. Veja, lá em Efésios 6:2, Paulo diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui a gente pode pegar o princípio da promessa e agora, através da interpretação do apóstolo Paulo, a gente pode fazer: agora isso vale para isso, para a bênção aqui onde eu estou agora. Mas será que é só isso? Será que essa bênção prometida do quinto mandamento que Paulo lança à luz da nova aliança, será que é só isso? Será que se resume só a bênçãos aqui e agora? Aqui, irmãos, a terra não é mais geograficamente restrita, mas ela representa um princípio de uma vida abençoada, ordenada e digna, e também estável. Uma vida que reflete a ordem, a glória e a bondade do Senhor, tanto no tempo presente quanto com os olhos na eternidade. Portanto, a promessa do quinto mandamento
possui duas dimensões complementares. Primeiro, uma dimensão temporal, uma dimensão que a gente pode entender como prática e visível. Essa promessa é algo prático, como Paulo mesmo usa lá em Efésios. Quando filhos honram seus pais, há bênçãos naturais que decorrem disso. Famílias são mais estruturadas, vidas são mais equilibradas, sociedades são mais saudáveis. Perceba como que um lar desestruturado atrapalha a vida de alguém. Perceba como um filho ou uma filha que não ouviu a orientação do pai, não ouviu a orientação até mesmo bíblica, não somente moral, mas bíblica, de que ela precisava se guardar para o casamento, sexualmente falando, e de repente uma jovem engravida do namorado. Por quê? Porque foi desobediente a Deus em primeiro lugar, mas também aos pais, porque não é isso que pai nenhum quer para o seu filho. E aí de repente vem a desestrutura. Uma filha que talvez tinha um futuro brilhante, mas por conta do pecado não vai poder fazer faculdade, porque agora ela tem responsabilidades. Um filho que talvez poderia sonhar em fazer um intercâmbio, ou sonhar em trabalhar e ajudar para pagar a faculdade, agora vai ter que pagar pensão, porque a mulher com que ele se relacionou, ele nem quer casar com ela. Ele vai deixar o problema quase que totalmente para a mulher. Então percebam como que a não obediência aos princípios familiares que saem das Escrituras causam problemas sociais. Eu fico muito triste quando eu vejo, talvez, andava lá pelo metrô em São Paulo e via o Estado oferecendo, tinha lá umas caixas grandes assim de metal, cheio de preservativo. São políticas públicas que tentam sanar um problema de ordem muito mais profunda, de uma ordem muito mais profunda. E nós percebemos que a nossa sociedade talvez já se cansou de tentar resolver os problemas como eles deveriam ser resolvidos. Talvez o que você precise ensinar o seu filho, a sua filha, é que ele não deve fazer sexo antes do casamento. Talvez não, exatamente isso você deve ensinar. Porque se ele fizer, fatalmente, ele vai trazer desonra para a sua casa, ele vai trazer desonra a Deus, e ele vai trazer enormes problemas para a sua própria vida. Para a sua própria vida. Percebam então, irmãos, como lares desestruturados afetam a sociedade. É por isso que um lar onde o Evangelho entra, o pai que talvez era um preguiçoso, era um homem iracundo, era um homem que não dava amor, ele é transformado pela graça, e ele começa a dedicar tempo ao cuidado da família, ele começa a se preocupar com a saúde da esposa, com a saúde dos filhos. Uma mulher que talvez era uma mulher rixosa, uma mulher que vivia brigando, uma mulher que reclama de tudo, quando o Evangelho entra na vida dessa pessoa, ela passa a ser mais amável, ela passa a reclamar menos, ela passa a ser mais grata. Uma criança, um jovem, um adolescente que é o rebelde, e aqui eu quero abrir um parêntese, essa história de achar que todo filho adolescente na fase da adolescência se torna rebelde, isso é coisa do diabo, viu? Crianças, prestem atenção, você não tem autoridade para ser rebelde, rebeldia é pecado. Ah, são os hormônios, nunca são. Nunca são. Da mesma forma, mulheres, quero estender mais, eu sei que tem muitas mulheres que naquela época do mês colocam a desculpa nas suas questões biológicas para suas falta de respeito para com o seu marido. A mulher respondendo com casca e tudo, com brabeza. Aí o marido fala, não, deixa, é porque ela está naquela época, você não tem liberdade para ser ignorante somente porque o seu corpo está mudando alguma coisa. Todo mês acontece isso, quer dizer então que por uma semana durante o mês você tem liberdade para tratar qualquer um do jeito que você quiser? E a responsabilidade cristã? Vejam, irmãos, como que, fechando aqui o parêntese e voltando para o nosso assunto principal, quando há honra no lar, há bênçãos naturais que decorrem disso.
Famílias são mais estruturadas, vidas são mais equilibradas, sociedades são mais saudáveis. Mas veja, honrar não elimina o sofrimento. Honrar não elimina o sofrimento, nem a impiedade, as dores da vida, mas promove uma vida que reflete a paz, a segurança, a estabilidade. Onde a honra floresce, a desordem perde espaço. Mas há também uma segunda dimensão, e ela é de ordem escatológica, ou seja, de uma ordem eterna. Então veja, usando o princípio que Paulo trata em Efésios, nós entendemos que o quinto mandamento, obedecer aos pais, honrar aos pais, traz para nós bênçãos aqui e agora. Mas também há um outro aspecto de cunho escatológico, de uma visão mais extensa para o futuro. A terra prometida de Israel, ela era uma sombra de uma realidade muito maior. Qual é a realidade? A Canaã celestial. A Canaã celestial. O descanso que Deus ofereceu em Canaã aponta para o descanso definitivo e eterno que Cristo conquistou para o seu povo. Então veja, se você está em Cristo, você foi liberto da escravidão do pecado. Então entenda a imagem do Egito. Você já saiu do Egito, mas você ainda não morreu. Se você está aqui, a não ser que eu esteja tendo uma visão, você está aqui é porque você ainda não morreu, e você ainda não entrou na Canaã celestial. Então onde é que você está? No deserto. Você está exatamente na sua vida olhando para essa perspectiva de que você não está mais amarrado às cadeias do Egito, e você ainda não entrou na Canaã celestial. Usando essa figura, a nossa postura, a nossa posição agora é no deserto. Deserto é lugar de sofrimento, mas também deserto é lugar de consolo, deserto é lugar de restauração, deserto é lugar de bênção do Senhor. O descanso que Deus ofereceu em Canaã aponta então para esse descanso definitivo que Cristo conquistou para o seu povo. É por isso que honrar pai e mãe não é apenas um sinal de sabedoria para viver bem neste mundo. É também um sinal visível de uma fé que caminha na direção da eternidade. Entretanto, essa promessa ela não deve ser lida como uma regra automática. A Bíblia mostra que bons filhos também sofrem e até mesmo morrem, como foi o caso de Abel. Ou o próprio Jesus, o Filho perfeito, morreu jovem, mas a sua morte não anulou a promessa. Pelo contrário, ele a cumpriu em sua dimensão mais profunda, conduzindo os filhos de Deus ao descanso eterno. É isso que a obra de Cristo faz na nossa vida, na vida dos eleitos. Conduz-nos ao descanso eterno. Nós estamos caminhando, marchando rumo à Canaã celestial. Por isso, quem honra seus pais não está apenas obedecendo um princípio social, nem apenas vivendo uma ética familiar. Está, na verdade, vivendo segundo um padrão que reflete o reino de Deus na terra e que aponta para uma herança eterna dos filhos de Deus no céu. E essa verdade carrega uma aplicação muito clara para nós. Para quem honra seus pais, saiba que você não está fazendo somente algo bonito. Você está plantando sementes de bênção, de estabilidade, de dignidade, tanto no seu lar quanto no mundo à sua volta. É muito feio quando a gente vê um filho que não honra os seus pais, mas é lindo quando nós vemos um filho que honra os seus pais. Um filho que se preocupa com a saúde do pai, um filho que zela pelo pai, um filho que se preocupa até mesmo com o entretenimento dos pais. Isso é bênção. Se você tem essa oportunidade, meu irmão, se você tem o seu pai na sua velhice, honre o seu pai. Não seja desobediente ao quinto mandamento. Não interessa se ele merece, o mandamento não atribui isso a você. A atribuição de Deus é como ordem a nós. A honra, então, ela preserva a ordem que reflete o próprio caráter de Deus. Quando nós honramos os nossos pais, nós estamos refletindo o caráter de Deus, a bondade, a misericórdia, a compaixão. Mas para quem quebra a honra, o aviso ele é claro. A desonra abre as portas para a desordem,
para o colapso, para a destruição dos relacionamentos e, inevitavelmente, para o juízo. Portanto, os mais novos aqui presentes, eu sei que essa sociedade nossa prega uma liberdade, mas veja, liberdade verdadeira é você poder fazer aquilo que os seus pais te orientam segundo a palavra de Deus. Não é sair por aí imitando as pessoas do mundo, não é sair por aí bonitão, com um cigarro no canto da boca, porque todo mundo faz, destruindo o seu pulmão, estragando a sua saúde. Porque talvez hoje você é novo, e seu pulmão até que você consegue até correr, mas daqui a um tempo, a conta vai chegar, e ela cobra caro, Quando a honra quebra no lar, a decadência se espalha pela sociedade, pela igreja, pela civilização. Mas para aqueles que carregam feridas em relação aos seus pais, eu sei que para você, e por alguns motivos muito graves, esse mandamento é difícil de cumprir. Talvez você está pensando assim, pastor, você está falando isso, mas é porque você não conhece meus pais, você não sabe quem meus pais são, ou quem meus pais foram. Seria fácil honrar os pais se eles vivessem com honra, né? Talvez seria fácil, você pode pensar, mas a verdade é que nenhum de nós teve pais perfeitos, ou tem pais perfeitos, e alguns de nós tiveram pais profundamente imperfeitos, e há alguns aqui nessa noite que tiveram pais inconstantes, infiéis, irresponsáveis. Alguns cresceram com pais que foram infiéis uns aos outros, ou que abandonaram ou negligenciaram os próprios filhos, ou que se engajaram em práticas e hábitos que prejudicaram não só você, filho, mas toda a sua família. Alguns até cresceram com pais cruéis, com pais abusadores, com pais controladores. Se você se encaixa em um desses perfis, certamente você luta contra a ideia de honrar os pais, de honrá-los. Talvez esse mandamento seja algo difícil para você, seja como uma bola de ferro amarrada ao seu tornozelo, mas é isso que Deus te chama para fazer, e você deve obedecê-lo. Aí você fala, pastor, mas como fazer isso? Como reconciliar o senso de responsabilidade moral de obedecer aos mandamentos de Deus com o fato de que você pode ter tido pais que viveram de maneira desonrosa e prejudicial para contigo? Para conseguir isso, você deve se submeter a um pai que nunca falha, a um pai que sempre te ampara, a um pai que te exorta todas as vezes em que você falha, mas ele sempre te trata com amor e com misericórdia, que é o nosso Pai Celestial. Se você buscá-lo, ele vai te sustentar nas suas limitações. Mas, meus irmãos, percebam que a honra aqui não é sinônimo de concordância com o pecado, nem de aprovação das falhas. Honrar significa, antes de tudo, reconhecer que Deus, o próprio Deus, instituiu essa autoridade, e que mesmo diante das marcas humanas, um coração temente ao Senhor escolhe sempre seguir vivendo um padrão bíblico, um padrão divino, um padrão que gera bênção, não porque os seus pais são perfeitos, mas porque Deus é perfeito na sua ordem e na sua promessa. Da mesma forma, os pais precisam entender que a promessa não se cumpre por imposição, mas por testemunho. Filhos são ensinados a honrar, mas também precisam encontrar em casa exemplos dignos de honra. Você é um exemplo digno de honra para o seu filho? Você é um exemplo digno de honra para o seu filho? A autoridade, meus irmãos, no lar não é um instrumento de dominação, mas de formação, um reflexo da autoridade amorosa, justa e misericordiosa do nosso Pai Celestial. Quando a Camila estava grávida da Bruna, tem um amigo nosso muito próximo, e ele já tinha uma filha já adolescente, e ele falou assim para mim, eu não esqueço disso, ele falou assim, Bruno, a Bruna, a gente já sabia que ia ser a Bruna vai ter o melhor de você, ela vai copiar o melhor, seu e da Camila, mas ela também vai ter o pior de vocês. Os pais aqui presentes, pensem agora nos seus filhos, olhem para os defeitos dos seus filhos,
eles também estão em vocês. Por isso, para que os filhos honrem os pais, é necessário que em casa tenham bons exemplos dignos de honra. Imagine a vida como uma grande ponte construída para conectar gerações. Essa é a imagem que eu quero que você pense. E essa ponte, ela não foi projetada por homens, mas por Deus. Ela não é feita de cimento, aço ou madeira. Ela é sustentada por dois pilares fundamentais: a geração dos pais e a geração dos filhos. De um lado, o pilar dos pais, responsáveis por transmitir valores, por transmitir princípios, fé, orientação, boa conduta, disciplina, amor. Do outro lado, o pilar dos filhos, chamados a responder com honra, com paciência, com reverência, com gratidão, com cuidado, com respeito. E atravessando por cima desses dois pilares está a ponte da honra. A honra é uma estrutura invisível. Você não pega na honra. A honra não é palpável, porém ela é indispensável. E é isso que mantém as gerações conectadas, a família estável, a sociedade saudável e o reino de Deus visível na terra. Quando essa ponte está firme, com os pais que exercem a sua autoridade com temor a Deus e filhos que respondem com honra, o caminho é seguro. Essa ponte sustenta a travessia da vida, levando famílias à estabilidade, à longevidade, ao bem-estar, e mais do que isso, leva à herança espiritual, à transmissão da fé e à continuidade da bênção que Deus promete no 5º mandamento que nós estamos meditando hoje. Mas quando um dos pilares cede, a estrutura começa a rachar. Se os pais são ausentes, omissos, negligentes, o pilar dos pais se enfraquece. Se os filhos desonram, desobedecem, rebelam-se, o outro pilar também se rompe. E quando um pilar se rompe, quando um pilar desaba, a ponte racha. E quando a ponte racha, o caminho que deveria conduzir à bênção, à vida, à herança espiritual e à prosperidade, se torna um caminho de ruína, de desordem, de conflito, de tragédia. Isso não vale apenas para uma família individual, mas para a sociedade inteira. Onde a honra desaparece, a decadência ela é inevitável. A nossa sociedade é uma prova disso. A honra tem desaparecido e a decadência tem ficado cada vez mais forte, mais à tona. É exatamente isso que vemos no nosso tempo. A quebra da honra no lar reverbera a falência moral da cultura, da desintegração das instituições e da confusão que a nossa geração vive. Pessoas que não sabem mais quem elas são. Elas nasceram, os pais ensinaram que ou ela era menino ou ela era menina, e de repente ele cresce e já não é mais assim. Ou pais que foram já tomados por essa loucura social que nós vivemos e querem deixar os filhos crescerem para depois eles aprenderem o que eles serão. Se ele vai ser menino ou se ele vai ser menina. Portanto, meus irmãos, a promessa do 5º mandamento não é apenas sobre a duração dos dias, é sobre a construção de uma ponte sólida, capaz de atravessar gerações, sustentando a vida, a dignidade, a estabilidade e, acima de tudo, refletindo a glória do Senhor no tempo e apontando para a eternidade. Quem honra seus pais, constrói uma ponte onde a bênção de Deus transita. Quem despreza esse princípio, coopera e contribui para o colapso da estrutura que Deus mesmo projetou para sustentar a vida humana sobre a sua bênção. A honra que começa no lar não é apenas um gesto de respeito. Sim, você deve honrar o seu pai, aliás, você deve respeitar o seu pai, mas não reduza honra apenas ao respeito. A honra que começa no lar é o cimento que une gerações, é a trilha que conduz a uma vida que reflete o Senhor,
e a base visível de uma sociedade onde a glória de Deus é refletida e a promessa de Deus se cumpre. Diante do que nós ouvimos até agora sobre a ordem e sobre a promessa, a pergunta que se impõe, ela é direta. Estamos de fato guardando o 5º mandamento? Nosso relacionamento com os nossos pais, seja na infância, seja na juventude, seja na fase adulta, tem refletido a glória do Senhor? Analise a sua vida, veja essa área da sua vida. A verdade é que honrar pai e mãe não é natural para nós, não é. E não pense que isso é um problema apenas da nossa geração. O filósofo Sócrates, 400 anos antes de Cristo, ele já reclamava e já se queixava da desonra dos jovens aos mais velhos. 400 anos antes de Cristo, tem escritos de Sócrates falando da irreverência dos jovens para com a autoridade dos mais velhos. Isso só revela uma verdade para nós: o pecado nos torna, por natureza, rebeldes à autoridade, seja no lar, seja na sociedade e, sobretudo, rebeldes diante de Deus. Sejamos honestos, quem nunca respondeu o pai ou a mãe com grosseria? Não tem ninguém aqui que não tenha feito isso. Quem nunca desprezou, ignorou, desvalorizou ou se queixou de honrar pai e mãe? Seja com palavras, seja com pensamentos, ou seja até mesmo com negligência. Meus irmãos, a lei de Deus não nos deixa saída. Nós já quebramos esse mandamento. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você quebrou esse mandamento. Logo, mas aqui então brilha a beleza do Evangelho para nós. Sabe por quê? Porque mesmo você sendo um filho cheio de falhas e imperfeito, o Filho perfeito veio, e Ele habitou entre nós, Ele tabernaculou entre nós. Da manjedoura à cruz, Jesus viveu como um filho obediente, Ele se sujeitou a José e a Maria, Ele cuidou da sua mãe até no auge da sua morte na cruz, e acima de tudo, Ele honrou perfeitamente o seu Pai Celestial. Na cruz Ele não apenas pagou pelos nossos pecados, incluindo cada uma das vezes que nós desonramos os nossos pais, mas Ele também ofereceu a obediência perfeita que a lei exige. Quando Deus olha para aqueles que estão em Cristo, unidos a Cristo, mediante a fé, pela fé, Ele não vê a nossa ficha suja. Nós não poderíamos nos candidatar à eleição, porque nós somos ficha suja, todos nós. Não há nenhum juiz do Supremo Tribunal Celestial que iria nos descondenar. Não há, nós somos ficha suja. Mas quando Deus olha para nós, Ele não vê a nossa ficha suja, Ele vê a ficha limpa de Jesus, o Filho perfeito. Por isso o chamado para nós hoje é duplo, olhando para esse mandamento. Primeiro, olhe para Cristo, confie nele, descanse nele, porque é a obediência dele que nos salva. Não é você ser perfeito no cumprimento do 5º mandamento. Nós vamos falhar. Talvez você falhou hoje, quando talvez o seu pai estava sozinho em casa, você não o convidou para almoçar com você. Olhe para Cristo, confie na obra dele. Você não tem nada a oferecer a Deus para você ser digno de salvação. Não é a nossa obediência que satisfaz a Deus, é a de Cristo, o Filho perfeito. Segundo, viva como alguém que foi alcançado pela graça. Honre, respeite, cuide, valorize, não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. E se você já foi salvo, você quer viver assim, honrando os seus pais se você ainda o tem. Não queira cuidar dos pais como um apelo que você viu num vídeo do TikTok, bonitinho, com a musiquinha ao fundo que fala assim: honre os seus pais enquanto você o tem por perto. Isso é bom você fazer, mas a sua honra aos pais, o seu amor aos seus pais deve ser em primeira instância, porque o próprio Deus nos mandou fazer isso. É ordem de Deus honrar os pais.
Não é simplesmente um comportamento social, não é simplesmente se parecer o bonzinho, ou aplacar um peso da culpa que a gente pode ter quando o pai morre. Puxa, eu não honrei meu pai, então faça isso agora. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a honra começa no nosso lar, a glória reflete no Senhor. E quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos que mesmo quando nós falhamos, Ele é suficiente, Ele é perfeito, porque Ele é o nosso Salvador. E também o Filho perfeito, coisa que nós jamais conseguiremos ser. Ainda que nos esforcemos, ainda que nos dediquemos, nós nunca conseguiremos ser o Filho perfeito. Portanto, a sua salvação não está em obedecer cabalmente o 5º mandamento, mas em obedecer a palavra de Deus, e a sua salvação está ligada a Cristo, que é aquele que é o Filho perfeito, e é pela perfeição dele que nós alcançamos a graça de agora podermos dizer sim ao mandamento do Senhor, e mesmo com falhas e acertos, amarmos os nossos pais. Deus nos abençoe.